Além das chegadas nessa janela de transferências, o Inter já trabalha em algumas saídas de jogadores que não corresponderam e que não fazem parte dos planos do técnico Paulo Pesolano. Nesse vídeo eu te explico quais nomes são esses e principalmente a economia milionária que o Inter fará com essas saídas. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes, não te esquece de deixar teu like nesse vídeo, te inscrever e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum dos conteúdos por aqui. E é claro que esse vídeo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br. Vai lá na KTO para brincar, para se divertir. O site é proibido para menores de 18 anos, jogue com responsabilidade. Se tu não tem registro ainda, vai no primeiro comentário fixado desse vídeo que tem o meu link, aproveita as promoções lá na KTO, tá? Depois que tu fizer o registro, ou se tu já tem, vai pelo meu link também, se tu não tem, te registra pelo meu link, entra lá e vai na aba promoções, tem várias promoções de chance extra, várias vezes tá rolando o aposte e ganha da KTO, então não perde tempo, tá? Tem muito Brasileirão neste meio de semana, jogos nesta quarta, então aproveita, vai lá na KTO e dá uma brincada. Bom, gente, não é só de chegadas e de reforços que vive o bastidor e o cenário do Internacional no seu elenco para 2026. O Inter já fez algumas saídas e está trabalhando em outras também. E é importante aqui diferenciar o que o torcedor quer que aconteça do que o clube está trabalhando para que aconteça. Provavelmente vocês vão ouvir essa lista e vão dizer: poxa, Lucas, mas faltou ciclano, faltou fulano, faltou A, B, C, D, E, F, G. Tem uma realidade diferente dentro do clube. Tem jogadores que talvez para o torcedor nesse momento tenham uma situação insustentável, mas o clube pretende utilizar esses jogadores. Vou citar dois exemplos aqui, Tabata e Bruno Henrique. Esses dois não vão entrar na lista da barca de saídas do Inter, tá? A não ser que apareça algum negócio de outro mundo que o Inter não espere para, quem sabe, negociar esses atletas. Fora isso, eles não fazem parte do grupinho e da parte do elenco que vai ser negociada pelo Inter ainda nessa janela, tá? Eu quero falar aqui de 5 nomes que estão nessa barca de saídas do Internacional, e eu quero explicar para vocês essa economia milionária que o Inter vai fazer. Eu quero começar falando dos nomes que têm contrato até dezembro. São eles: o goleiro Kehler, que voltou de empréstimo do Ceará nesse início de 2026, o Alain Benítez, que veio ano passado, uma indicação do D'Alessandro, lateral direito que estava no Cerro Porteño, jogador de seleção paraguaia, mas que todo mundo viu o que aconteceu. O Alain Benítez também está nessa lista. Com contrato ainda até o final do ano, a gente também está falando do Richard, tá? O Richard também tem contrato até dezembro. Esses jogadores estão na barca de saídas ao lado de Cleiton Sampaio e Juninho. Esses são os 5 nomes que o Inter está tentando fazer negociações. Eu quero explicar um pouco de cada situação para vocês. O Kehler não deve ser utilizado, voltou do empréstimo, o Inter já estava buscando, desde que ele retornou, um novo clube para emprestá-lo, e até o momento isso não surgiu. Até teve interesse do Sport, enfim, mas nada que se encaminhou. O Alain Benítez, o Inter até o momento não conseguiu interessados para negociar esse jogador. O Cleiton Sampaio, por conta do seu salário, e eu vou chegar lá, ele afastou o interesse de clubes de Portugal, onde ele já jogou, né? Ele veio do AVS, que tinha subido da segunda para a primeira divisão de Portugal, veio do AVS para o Internacional, e agora ele teve algumas procuras de clubes também do mercado europeu, principalmente em Portugal, como o Casa Pia, que levou até o Kaique Rocha do Inter recentemente. O Juninho teve até uma sondagem do Curitiba, mas nada concreto, tá? E esse jogador, talvez dessa lista de 5 nomes, seja o que menos tenha uma probabilidade de conseguir essa saída nessa janela. O outro é o Richard, que rescindiu seu contrato na Turquia para vir para o Inter. O Inter até teve que dar uma compensação para ele rescindir por lá, 700 mil euros no meio do ano passado, na janela do ano passado. O Inter precisava de mais um primeiro volante por conta da lesão do Fernando e trouxe o Richard para cá, e todo mundo sabe, não deu certo. Se a gente juntar os salários de cada um, considerando que o Kehler ganha ali na faixa de 200 mil, o Alain Benítez ganha ali na faixa de 300, tem até algumas pessoas que disseram que ele ganha um pouco a mais disso, mas eu vou jogar nessa faixa de 300, tá? Pra gente ter uma base. 200 do Kehler, 300 do Alain Benítez, 500 mil. 154 mil é o valor exato que recebe o Cleiton Sampaio no Inter. Não é até um valor tão absurdo.
300 mais 200, 500, mais do Cleiton Sampaio, 654 mil. Pega mais o salário do Juninho, que também não foge dessa faixa aí da casa de 200 para 300 mil, tá? Eu vou jogar ali nos 250, a gente tá falando de 800. Mais o Richard, que também não foge aí dessa casa ali para 200, 250 mil, a gente já tá falando, tá, de 1 milhão e pouquinho de reais por mês que o Inter tem de custo com esses jogadores, tá? A gente tá falando de um valor para jogadores como Kehler, Alan Benítez, Cleiton Sampaio, Juninho e Richard. Eles custam para o Inter basicamente ali na faixa de 1 milhão de reais por mês. E a gente tem que considerar um ponto importante, que são os seus contratos. A gente não tem que considerar só o que eles custam no mês, a gente tem que considerar o que eles custam até o final do contrato deles. Então vamos pegar os jogadores que têm contrato até o final do ano. Kehler, o Alan Benítez, o Richard. A gente está falando do Kehler, 2 milhões para pagar se ele ficar até dezembro aqui. Ou se ele for emprestado, mas aí depende como é que vai ser feita a negociação de empréstimo, porque às vezes tu empresta e tu ainda tem que pagar parte do salário, às vezes o outro clube paga tudo. Vai depender para onde ele vai. Mas vamos lá, de salários até o fim do seu contrato são 2 milhões para o Kehler. São 3 milhões para o Alan Benítez. E aí eu vou pegar o Cleiton Sampaio só nesse ano, tá? 1.500, 1.600. Se a gente for considerar todo o contrato do Cleiton Sampaio, que é até 2028, a gente está falando de um pouco mais de 8 milhões de reais que o Inter já pagou e ainda tem que pagar, tá? Se eu considerar que ele foi contratado em setembro de 24, o seu vínculo até dezembro de 28, a gente está falando de um custo todo que deu, e aí eu não estou nem contando 13º e férias, estou contando só salário mensal, a gente está falando de um pouco mais de 8 milhões de reais. É um custo bem alto. Então se eu juntar esses jogadores, e aí eu estou juntando só o custo anual deles, só de 2026, a gente está falando de 2 milhões do Kehler, a gente está falando de 3 milhões do Alan Benítez, a gente está falando de 1.500, quase 1.600 do Cleiton Sampaio, e a gente está falando aí também na faixa dos quase 3 milhões do Juninho e do Richard. É um custo altíssimo, é uma economia de, vamos lá, 2 milhões do Kehler para pagar até dezembro, 3 milhões do Alan Benítez, 4 milhões, mais 1,5 do Cleiton Sampaio, 5 milhões e meio, mais eu vou botar na faixa de 2 milhões, quase 3, tá? O Alan Benítez a gente já tá falando de quase 7. A gente já tá falando de quase 10 milhões de reais que esses caras vão custar ao Inter até o final do ano. E aí eu tô, obviamente, tirando janeiro e fevereiro que eles já receberam. Tô contando a partir de agora, o próximo mês de março, até dezembro, sem contar 13º e sem contar férias. É quase um valor de 10 milhões de reais. Obviamente, vocês entenderam aqui dentro de uma conta básica, porque eu não tô pegando encargos, impostos, enfim, que também dão aí subidas e descidas dentro desse valor. Então é um custo muito alto e por isso um custo alto para jogadores que não estão jogando e não estão nos planos do Paulo Pesolano, são importantes essas saídas dentro do Internacional, ainda mais para dar uma enxugada nessa folha, mesmo que não seja uma folha exorbitante dentro dos padrões do futebol brasileiro, mas dentro das condições financeiras que o Inter vive, tá? Deixa tua opinião nos comentários, não esquece, deixa teu like, te inscreve, ativa o sininho que eu volto para falar do Colorado por aqui. Beijão, um abraço e até a próxima.